Uhum. mas de setores que me preocupam, o mercado imobiliário já está muito ruim, esse setor já está bem ruim. Até eu tenho aqui um gráfico, se quiser mostrar, que são os indicadores do mercado imobiliário americano, né? Aqui Uhum. são algumas comparações que eu faço. Deixa eu colocar no automático aqui que é melhor. Então, se você comparar aqui o 2008 com 2009 e aí 2022 com 2023, são quedas muito semelhantes, tá? Aqui numa Sim. intensidade menor, aqui numa intensidade muito grande. Foi uma crise imobiliária, foi bem específico na época, em que as vendas de imóveis caíram de praticamente 7 milhões de imóveis para 3 milhões, a metade. Aqui nós Uhum. caímos de 6,5 milhões para 4 milhões. É uma diferença de acho que 1 ou 2 milhões a menos. Realmente tem muita coisa acontecendo aí. A economia vem desacelerando nesses setores, tem que olhar lá no fundo do PIB americano. Só que Sim. serviços continua forte, tá? Por enquanto o que está segurando a economia norte-americana é serviços. Em dezembro, o Mas aí, PMI. mas aí os serviços eles não vão ser impactados com os desempregos agora? Pois é, pode, com certeza. Existe uma correlação Porque forte eu entre acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que a galera vai faltar liquidez, vai faltar emprego pra galera e vai de fato começar a pernada de baixa mesmo que a gente tá esperando. o mais interessante é que o desemprego, né, as demissões estão começando num setor que só viveu ventos a favor desde 2008, Sim, 2009. as big techs. É o mais interessante. As Você big está vendo techs. ali empresas que viveram vento a favor por mais de 10 anos. E são as empresas que Então, mais cresceram e são as empresas nos últimos 10 anos que mais cresceram. tem uma mini bolha sendo estourada, desinflada aos poucos, né? Que seria, Isso. digamos assim, a bolha da tecnologia. Se contratou demais e agora tá demitindo aos poucos, né? Porque você vê poucos anúncios de empresas. Eu vi que a Ford também vai demitir e tal, não sei o quê, mas grande parte das demissões que chamam a atenção vem de tecnologia, né? Uhum. Aqui, por enquanto, não tem anunciado muita demissão, ou nenhuma, eu não lembro, eu não vi. Foi a Apple, porque ela não contratou muito durante a pandemia. Essas outras empresas contrataram demais, porque Uhum. elas explodiram nesse período, né? Agora elas estão, digamos assim, demitindo o excesso. E aí, sei lá, vamos ver o que vai acontecer agora com o mercado de trabalho, porque realmente, se o desemprego começar a subir, naturalmente nós teremos um cenário de a recessão finalmente começando, né? Exatamente, cara. Eu ainda tô especulando, né? É uma especulação, tá, pessoal? Mas eu tô especulando quebradeira ainda, tá? Só que a minha dúvida é se vai ser na metade do ano ou se vai ser agora no início do ano. É, eu só queria mostrar antes aqui dois gráficos que eu queria mostrar para vocês que me preocupam bastante. O da própria Apple, que a gente já vem falando aí, ele está testando então a metade de um triângulo simétrico, né? Que é a principal resistência quando a gente tem uma tendência, o preço ele tende a fazer o pullback justamente na metade de um triângulo simétrico para o preço continuar o movimento anterior. Isso tanto em tendência de alta quanto em tendência de baixa funciona, tá? Então é o seguinte, nós temos hoje o reteste de uma super resistência. Eu acho que o iPhone 14 foi o produto deles dos últimos anos que menos vendeu, né, Igor? Eu sei que eles tiveram problema nas cadeias produtivas lá na China e tal. Aham. Foi difícil de produzir. Eu não sei se o problema foi demanda ou se foi oferta, né? Sim. Eu não, eu realmente. E aí, basicamente, fevereiro para mim vai ser o mês mais importante desse primeiro semestre para mim. Por quê? Porque o primeiro, a gente vai ter mais clareza se de fato vai acontecer um pouso suave ou se vai de fato uma das pontas econômicas começar a estourar, seja pelo mercado que já está em recessão, que é o mercado que o Igor falou ali, que é o mercado imobiliário, o setor imobiliário. Então, esse é um detalhe. Outro detalhe que está me chamando a atenção é que o dólar estacionou em um suporte muito importante. E geralmente ele tende a subir até metade, né? Até a região mais. é, uma retração de Fibonacci, digamos assim. E essa estacionada do dólar é uma coisa que me preocupa um pouco, porque ele pode voltar a subir um pouco. E isso poderia trazer um pouco mais de quedas e talvez até ensaiar um mercado de baixa no mercado de criptomoedas, né? Então, o que acontece? Para eu ficar mais tranquilo, Igor, eu preciso que a Apple supere essa resistência
que ela supere essa metade desse triângulo simétrico. Para mim, ela ainda está tentando fazer um topo mais baixo do que os topos anteriores. Ela ainda não fez uma formação de fundo verdadeira. E também o mercado de criptomoedas também não parece que está subindo com aquela demanda ainda interessante, né? Então, eu ainda estou bastante preocupado com esses gráficos. Mas, se semana que vem, depois das falas do Fed, depois dos dados econômicos que saírem semana que vem, né? O vencimento de contratos futuros semestral de vários mercados e principalmente aí o balanço da Apple, eu vou ficar mais tranquilo se a gente romper essas resistências. Rompendo essas resistências, eu vou tomar posição no mercado de criptomoedas de uma forma mais incisiva, tentando capturar um movimento de um trimestre a um semestre de alta. Enquanto isso não acontecer, eu ainda vou me manter 10% posicionado e 90% dolarizado. E o motivo disso é porque eu ainda preciso de uma confirmação de um pivô de alta semanal que ainda não aconteceu e está ainda precisando mais de uma semaninha. Eu acho que na semana que vem já vai me dar muita clareza do que fazer para esse primeiro semestre, sabe? Porque eu realmente preciso ver a Apple superando essa resistência majoritária e também o S&P 500, que é a coisa que mais me preocupa, que geralmente traz bastante informações para a gente. Para mim, ele tem que superar os 4.200. Tá? Então, eu até coloquei ali os 4.200 do S&P 500 e os 3.800. Se ele perder os 3.800, eu vou ficar só dolarizado. Só dólar na cabeça. Se ele superar os 4.200 e se manter acima dele, eu vou ficar comprado até o talo, esperando e aguardando um movimento de alta um pouco mais longo, que pode durar um semestre inteiro, como aconteceu em 2019. Só que, cara, é uma sensação muito estranha, porque eu olho esse gráfico, esses gráficos que eu estou mostrando para vocês, pessoal, e a minha sensação, tá, é de que vai acontecer isso daqui. Tá? Eu olho para isso daqui e eu vejo como uma grande continuidade de um bear market, sabe? E eu ainda projeto alvos em 3.200 no S&P 500 e ainda projeto alvos em 2.800. Ou seja, seria uma queda violenta, seria um cenário semelhante à grande recessão lá de 2008. Só que eu não estou rejeitando isso, por quê? Porque, cara, tá muito estranho esse movimento, sabe? Eu olho também o MACD, cara, o MACD tá assustador. Conversei também de novo com o meu irmão, eu sempre gosto de conversar com o meu irmão sobre estratégias de investimentos, né, de médio e longo prazo. E a gente tá bastante preocupado, cara, com esses dois alvos aqui, né, os 2.800 e os 3.200, que seriam os próximos grandes suportes, né. Então, assim, eu tô de olho nisso. Eu tô de olho nesse movimento de preço. Percebam o seguinte, né? Vamos pegar aqui o semanal, tá? Para mim, o que me importa é o semanal nessas situações. Quando nós estamos acima do nível da água, tendência forte de alta de longo prazo. Quando estamos abaixo do nível da água, tendência de baixo de longo prazo. O que geralmente o mercado gosta de fazer? Ele gosta de ir na linha zero. As médias estão indo para cima mesmo, realmente. Só que elas estão abaixo do nível da água. Abaixo do nível da água. E numa manutenção de tendência de baixa semanal, é muito comum nós termos altas para buscar o nível da água e depois elas inverterem novamente e tentarem fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior e no preço, no gráfico, um fundo mais baixo do que o fundo anterior, mostrando uma reversão majoritária de tendência, tá? Coisa semelhante já aconteceu recentemente aqui, ó. Então, quem pegou essa divergência aqui se deu muito bem nesse mês de dezembro a janeiro aí, ó, tá? Pegou essa divergência aqui bullish do MACD. O problema é que a última vez que eu acho que aconteceu dele se manter tanto tempo assim foi na grande crise de 2008. E lá na grande crise de 2008 nós viemos realmente para o nível zero do MACD para depois afundar. Então ele completa a segunda onda de um grande ciclo semanal que leva 2 anos para fazer. Então isso aqui tudo, esse desenho todo levou 2 anos para ser feito.
E aí o que me chama a atenção é que nós estamos, depois de muitos anos, num cenário muito semelhante. Então, se ele começar a apontar o semanal para baixo, gente, vocês podem ter certeza, a queda vai ser violentíssima, tá? Porque isso é uma confirmação de um pivô de baixo no MACD. Outra coisa que me chama a atenção, ele está testando uma resistência majoritária. Por quê? Porque se eu colocar, então, um megafone inverso, que é o triângulo simétrico invertido, ele mostra que num longo prazo, se ele segurar na metade desse triângulo, nós vamos ter um super pivô de baixa, podendo trazer, então, o preço a uma grande queda. Algo que só vimos, novamente, lá em 2008. Então, isso daqui, pessoal, a gente precisa romper essa resistência para eu poder dizer categoricamente, ó, estamos entrando em um rally de alta semestral ou não. Enquanto ele não superar essa região semanal, ou seja, S&P 500, 4.200, Bitcoin, 25 mil dólares, Ethereum, 1.800 dólares, enquanto a gente não superar essas regiões, nós ainda vamos estar em tendência de baixa semanal, beleza? Então, a gente precisa, para pegar um rally de alta semanal, ou seja, de 12 a 24 semanas de alta, a gente precisa de um mercado que rompa esta maldita resistência que vai aparecer em fevereiro para a gente, que vai ser testada em fevereiro. Então, para mim, em fevereiro vai ditar muita coisa para esse mercado esse ano. Fora isso, eu ainda vou comprar aos poucos e acumulando aos poucos ativos e criptomoedas aos poucos, porque como vocês viram aquela estratégia lá que eu mostrei para vocês que eu comecei a montar na carteira pública em novembro, ela tá muito certa, beleza?